Nós estamos com um vídeo aqui, nós vamos passar as dicas aqui explicando cada parâmetro desse controlador. Esse controlador é o da Spheros, diferente daqueles que a gente já postou aí ensinando a ver o parâmetro. A gente postou um vídeo aí mostrando a regulagem aqui de alguns parâmetros, agora a gente vai explicar cada parâmetro. A gente vai acessar o sistema, que é a seta para cima, seta para baixo e a ventilação pressionado simultaneamente até aparecer o P0 ali, ó. Tá dando a L, galera, porque o carro tá desligado, pra gente não ter tanto ruído aqui. Mantive pressionado, apareceu o P0. O que é o P0, galera? O P0 é o parâmetro que faz a regulagem da temperatura. Como, por exemplo, assim, a gente com um termômetro lá dentro do salão percebe que está marcando 20 graus. E aqui no controlador está 23. Ou seja, aqui no controlador está 3 graus acima do que está lá no salão. Que é a realidade de temperatura que a gente precisa. E a gente vem aqui, por exemplo, aqui está 3 graus acima. Eu venho aqui, ó, mantenho pressionado a ventilação e diminuo. É que saiu do parâmetro aqui, vou acessar de novo, tá? Vem aqui, ó, aperto a ventilação e regulo com a seta para baixo. Como estava em 0,2, como vocês viram, então eu vou regular 3 graus abaixo. 1, 2, 3, ficou menos 1. Ou seja, eu baixei aqui no controlador 3 graus para poder ficar o que está marcando lá. Ou seja, ele serve de regulagem de temperatura. Ele vai de menos 5 até 5 graus positivo de diferença. É a regulagem. A gente normalmente deixa ele com 0,1, 1 grau acima. Isso já foi recomendado pelo próprio fabricante, mas a gente deixa com 0,1. O P1 é a diferença da ventilação. Da ventilação quando você coloca aqui no automático, da ventilação fraca para ventilação forte. Ou seja, quando tiver 1 grau de diferença, o nosso mínimo aqui é 18. Quando ele chegar em 19 graus, ou seja, 1 grau de diferença, ele faz a troca da ventilação da forte para a fraca. Esse é o P1. O P4, que vem logo em sequência, como a gente já viu, é a máxima temperatura que o motorista, na hora ele consegue regular, se ele não souber controlar aqui, se ele achar que está regulando lá para o passageiro, ele vai estar a máxima temperatura é 23. Ou seja, é a temperatura de conforto. Ele não consegue botar 30 graus, não consegue botar mais que isso. Então o P4 é isso, é a máxima temperatura que ele consegue regular. Logo em sequência é o P5, que é a mínima temperatura que o carro pode chegar. Tem lugares que deixam com 15, eu já vi com 15, 16, aqui a gente estabelece o padrão de 18. Então o P5 é 18. Pô, para eu regular, sempre que eu quiser regular algum parâmetro, apertar a ventilação, se eu quero subir a seta para cima, se eu quero descer a seta para baixo, com o botão da ventilação pressionado. Aqui está 18. O DH é a diferença de temperatura de desarme e armar o compressor. No caso, 2 graus de diferença. Como assim? Eu botei o meu controlador para desarmar com 18. Então, quando ele chegar aos 18, ele vai desarmar normal e só vai voltar a armar com 2 graus acima. Ou seja, 18 mais 2 graus, 20 graus. Quando ele chegar a 20 graus, é que ele volta a armar. Então a gente deixa 2 graus de diferença aqui. O DH é isso. Tem gente que deixa com 1 grau de diferença, aí vai de cada pessoa que entende o que é melhor para o seu sistema aí. Mas aqui nós deixamos com 0,2. PP é o monitoramento do alternador. Quando está 0,1, a gente, se o alternador der algum problema, ele fica dando a L. O PP 00, eu deixo de monitorar o alternador. Quando que a gente utiliza o PP 00? Quando a gente está, esse carro, por exemplo, está fazendo um especial, ou carro que está fazendo viagem, e for desse modelo, e não tem, está no meio da estrada, pô, tá cheio de passageiro, mulher grávida, criança. Numa emergência, você desabilita aqui o alternador, ele vai parar de ler, o alternador vai parar de dar L e vai armar o A para continuar a viagem. Aí vai para a garagem, depois que deixou o pessoal, os passageiros, e faz o reparo. Então, numa emergência, o PP00 ele safra a onça.
Mas o parâmetro aqui é PP01, para quando der problema ele acusar a L aqui. Os outros parâmetros a gente não utiliza, então não vou entrar em detalhes aqui. Mas os parâmetros que a gente utiliza normalmente é isso. P0, regulagem de temperatura. P1 é a diferença de temperatura do estágio 1 para o 2 da ventilação. É 1 grau de diferença. O P4 é a máxima temperatura de regulagem, 23. P5 é a mínima temperatura, 18. DH é a diferença de temperatura de armar e desarmar o compressor, 2 graus. E o PP é o monitoramento do alternador. 01 monitora, 00 ele desabilita monitoramento. É isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. Forte abraço e até a próxima.